Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, dentro das possibilidades. Hoje traremos um formato diferente aqui, tendo a presença de um colega, estimado colega aqui, para as nossas reflexões. E vai ser uma dinâmica interessante aqui, porque até o momento, quem ousou ouvir esses áudios que eu coloco aqui só me ouve falando, né? E hoje a gente vai ter mais um processo de interatividade que vai tornar tudo mais interessante. A abordagem, se possível for, né, conseguirmos aí pegar todos os temas, vai ser em relação à questão do filme da Barbie, né, que gerou bastante reflexão. O que está elencado é a questão do ego do ser humano, principalmente aos apontamentos aí de pessoas que não entenderam realmente a mensagem do filme, né? E aí, por que não falar de privilégios sociais, né? Quando a gente não consegue identificar certas coisas, provavelmente a gente está dentro de algum tipo de privilégio social e torna um pouco mais difícil de observar certas coisas, mas o que não cria aí um álibi, vamos dizer assim, para a pessoa fingir que não entendeu, né? Então é interessante sempre buscar a reflexão. Lembrando que as nossas reflexões aqui é, podem ou não servir para cada um, né? Então todo mundo tem que passar pelo filtro e buscar para si aquilo que é melhor, aquilo que ressoa dentro de si, tá? E não se pegar a uma única fonte, né? Não se apegue a uma única fonte. É importante sempre estarmos abertos aí a vários pontos de vista e a gente faz aí uma síntese daquilo que a gente compreendeu. Beleza? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui o Sr. Paulista, codinome Paulista. Tudo bem, Paulista? Salve, boa noite. Tranquilo por aí. Tranquilo também, cara. Bom, a gente já estava conversando antes, né, da, Aham. da gravação, e eu acho que até antes de entrar no tema, é interessante, como os olhares, né? A gente estava falando aqui do Midnight Gospel, né? Sim, Que traz uma base de reflexão bem interessante. E o que eu ia falar para você é o seguinte: é, o que é interessante, assim, a base que você tem, né, de espiritualidade ou de filosofia, também influencia no modo como você vê o desenho, com certeza. entendeu? E acho que É, além de tudo, até influencia a quantidade, porque querendo ou não, tem episódios até hoje. Eu comentei com você que eu sempre assisto com uma amiga e a gente assiste conversando, né? Tem episódios uhum, que até hoje eu acredito que eu ainda não extraí o significado todo, e quiçá, às vezes eu nem extraí algum significado complexo o suficiente do coisa. Porque é entendi. realmente muita informação e paulada. É porque é muita dinâmica, né? Sim. É, que eu não sei se você sabe, mas ele é um podcast, né? Aham. Americano. E depois da gravação desses podcasts, é que eles tiveram a ideia de fazer o desenho. Sim. Salvo engano, hein? Se alguém tiver alguma outra informação, corrija aí também. Mas pelo que eu sei, isso minha esposa pesquisou. E então, assim, em cima daquilo que foi conversado, eles colocaram o pano de fundo. E carregado de simbologia, né? Demais. Carregado de simbologia. E uma coisa que eu ia perguntar para você, se você não achar, se você achar que tudo bem conversar sobre isso, qual que é a sua base filosófica ou de religiosidade? Não sei se você tem alguma, ou que você conta um pouco sobre isso, Ah, de boa, falo tranquilamente. Pô, eu cresci numa família essencialmente católica, né? certo? Mas conforme eu fui crescendo, eu fui deixando de praticar a ponto de não nem me identificar mais com os valores, pelo menos não o jeito que era pregado e praticado dentro da igreja.
E aí fui me envolvendo com a filosofia, né? Em algum momento cheguei a me alinhar mais com uma corrente niilista, eu gostava bastante, estudei um bocado em algum momento. Um bocado não, Uhum. estudei um pouco. Mas também não agarrei e fiquei firme ao bagulho. Hoje em Certo. dia eu vivo a vida no coisa, não tenho uma crença muito fixa, uma base muito coisa, mas tenho bastante esses traços, né, da visão meio niilista e uma visão católica aí da infância. Tanto É, é que no jogo eu abracei direto a ideia do anjo, né? sim, sim. É, vou até falar com o pessoal, né? A gente se conhece aqui do RPG, né? Então a gente tem uma mesa de RPG e eu gosto de trazer algumas abordagens filosóficas aí e espiritualista, mas como sempre eu tento deixar o mais universalista possível. E é interessante, né? Porque essa raiz católica, né? Ou que seja outra raiz, ela fica mesmo, porque ela toma a base da infância, né? Sim. E ela traz até o momento em que você tiver um processo de alguma ruptura por parte de um outro tipo de conhecimento, que você fala assim, eu faz muito mais sentido agora isso aqui. Aí você consegue partir no começo de desconstrução, mas não é instantâneo, entendeu? Não é Uhum. instantâneo. Porque não tem jeito, é enraizado, é social, né? É uma questão Sim. social, é uma questão Querendo ou não, enraizada. no Brasil faz muito sentido o conjunto, tipo, para a sociedade, né? Faz muito sentido esse conjunto de crenças. Então, mesmo depois de me desgarrar, é fácil ainda me manter mais ou menos no sistema, né? Sim, sim, sim. Sim. E é interessante, né? Porque o que eu consigo entender disso tudo é que eu percebo as pessoas mais naquele dizer assim, sou isso, mas não praticante. Aí você É, eu acho fica, engraçado. o que que seria exatamente isso, né? Uma coisa meio preguiçosa, né? Tal, né? Se Pois assim é. for Você permitido se dizer. identifica com aqueles valores porque você. Oh, perdão o barulho, o gatinho tá usando o banheiro. Sem problema. Mas você se identifica com aqueles valores como você não pratica, né? Porque seria difícil praticá-los se eles fazem sentido para você. É algo Exatamente. engraçado na minha cabeça. Por isso que em algum momento eu acabei só. Porque foi um movimento com a família, né? Minha família foi. Ah, cada vez vai menos na igreja, né? Começava a ir só nos feriados. Pá. Pô, viraram não praticante, por mais coisas. E na minha cabeça não fazia muito sentido. Porque, poxa, se Sim, eu não estou praticando os ideais, eu me identifico, é complicado. E aí eu acabei abandonando a ideia. você cai naquela, mas tô fazendo o quê aqui, né? Exato. Só que, cara, Perde o que é interessante é o seguinte: você tomou essa atitude de pensamento, e quantos outros, em termos assim, se a gente, né, puder falar em questão de massa, fica nisso, porque, tá bom. Uhum. E aí não traz uma reflexão, né, de despertar, cara, de, peraí, você é um ser pensante. Sim, é viver na comodidade, né? Fica muito na comunidade. Fala assim, não, eu tô nessa religião porque eu entendo e para mim é isso. Beleza, muito legal. Mas faça com que isso ressoe para você, né? Exato. Agora, e por favor, não encha o saco dos outros, né? É, também. Então, né, você fica nisso. Tem um dos vídeos, dos áudios aqui, que eu tenho no canal, que eu falo, se eu não me engano, né? Eu acredito que eu tenha falado, de um colega meu que na época que a gente era adolescente, ele era forçado a ir pra igreja, né? Aham. Cara, isso criava uma revolta dentro dele que estragava todo o processo, entendeu? E isso eu achava muito sacanagem. Eu não entendia naquela época como eu entendo hoje, porque a minha espiritualidade
ela foi sempre muito aberta. Meus pais, apesar de eles terem uma base evangélica, eles acabaram saindo por algumas questões e nunca me impuseram nada. Então eu sempre cresci muito aberto a ler livros, sim, por eles tudo bem. Entendeu? Não era também. Eu nunca gostei muito de debater sobre religião e tal. Hoje em dia eu vejo que é necessário certos pontos, porque principalmente quando a gente vê certas injustiças, entendeu? Então, eu tô criando esse processo de não ficar no comodismo e de falar, opa, para aí, o que que você está falando? Você Pode sabe sobre o que crer. está falando? Não, então, entendeu? É por isso que às vezes eu tento não ser tão chato no grupo, mas eu vejo o pessoal com umas piadinhas, uns negócios aqui, eu falo, opa, É, às vezes a galera se empolga. Eu mesmo, às vezes, solto umas coisas assim que não mas precisa. é que isso faz parte do quê? Daquela avalanche de, ah, sempre foi assim, você escutou, a sociedade é assim, Sim. e você acaba indo. E assim, tem o nosso colega aí, não vamos nem citar tanto ele agora, que ele provavelmente vai vir aqui com a gente, É, papo mas fala pronto. assim, coleguinha, calma, né? Uma vez eu falei pra ele, ó, eu falei, essa palavra que você tá usando aqui, cara, não é legal. Eu só tô falando isso pra você porque eu sei que você é de boa e tem uma cabeça aberta, entendeu? Aí, tal, mas se encana com isso, tal. Eu falei, não, cara, é que não é questão de encanar, é questão de a gente observar que a gente agride as pessoas, grupos de pessoas, falando Sim, certas coisas, entendeu? E essa questão da religião, da reflexão, é importante ter uma mentalidade reflexiva, né? E eu adoto esse meu posicionamento universalista, espiritualista e tal, porque eu me identifico dessa forma, né? Eu bebo de várias fontes e vejo bastante coisa legal, né, nas fontes que eu vejo, e também coisas que para mim não servem, né? Eu leio livros que foram escritos na década, sei lá, de 1800 e tal. Tem coisas ali que é interessante e tem coisas que falam, pô, puro machismo, nada a ver. Ah, né? Puro preconceito de classe, nada a ver. Entendeu? Esse é importante. É importante você ter uma bagagem para você começar a entender que na hora que você pega uma fonte, inclusive eu que estou falando, você tem que fazer a mesma coisa. Opa, isso aqui faz sentido, muita lógica, ressoa. Ah, não, isso aqui tá falando é um ponto de vista meio distorcido. exatamente. E você só chega nisso como? Estudando. É. A reflexão, além de tudo, tipo, pra vida, assim, é extremamente importante, pô. A questão. Desde de crescer como pessoa em questão de empatia e compreender as outras pessoas e tudo mais, até para você se entender e entender o que acontece com você mesmo. Porque se você não para e reflete sobre o que está acontecendo, por que aqueles sentimentos ocorrem, ou por que aquelas coisas ocorrem com as outras pessoas, ou que pode estar, aquela pessoa pode estar sentindo naquela situação, você fica naquela estagnação, né? Que Sim, você não continua o que a gente estava falando, né? Você continua fazendo as piadas ruins, os costumes que não tem necessidade, às vezes até são agressivos com outras pessoas, e pô, na sua cabeça você tá, nossa, é só uma palavra, mas pô, para você é só uma palavra, o significado que aquilo pode ter para outra pessoa, pesadíssimo. Se é só uma palavra para você, não custaria nada modificar, né? Sei lá, é uma sim, questão de parar e pensar um pouco e tentar estar na pele do outro, às vezes. sim. Isso entra muito num dos temas que eu falei agora, né, que a gente vai abordar, que é a questão de Uhum. privilégio social, né? Vou até inverter a ordem aqui, que não faz diferença. É o seguinte, infelizmente, e aí é meio que um spoiler do jogo também, que a gente está jogando em relação a que é que assim, não sei se você já pescou a história que eu venho retratando sobre aquele livro que vocês estão lendo, que falam de um povo. Ela não está falando só dela, ela está falando do Ah, povo dela. pode crer. Que o povo dela, Mais antenado estou agora, não estava tão atento assim na campanha. então, o povo dela foi destituído de humanidade. Um povo foi escravizado, entendeu? Pode crer. E aí o que acontece? Se a gente observa as coisas,
trazendo para cá para a realidade, obviamente eu busco essas inspirações na realidade. Aham. Essas palavras, esses dizeres, né, que não são legais, foram criados justamente para isso, para destituir, né, pessoas da condição de pessoas. Sim. E foi sendo misturado no bolo aí, né, no caldeirão da linguagem, do cotidiano, para as pessoas reproduzirem, para que aqueles que se colocaram na posição de poder continuem se mantendo na posição de poder, entendeu? Sim. Essa questão do anjo que foi apresentado, né, que nem lá no papel de anjo lá aquele seriado Lúcifer, que o anjo é uma pessoa preta, né? Do dizer Aham. hoje, ele entende melhor assim, né? E a gente entende pessoa preta. Por que que fala assim? É porque pessoa, ele é uma pessoa antes de tudo, né? Então, por isso Sim. que hoje o dizer é pessoa com deficiência, desculpa, né? Porque se você coloca só o deficiente, aí você está categorizando como se fosse algo diferente de pessoa, entendeu? Muito forte, faz sentido. Então a gente E, joga a pessoa primeiro. sim. E assim, esse olhar de, poxa, mas o anjo é branco, por exemplo, né? Fala, da onde, né? Tá escrito isso. Só porque Sim. o homem branco dominou e o homem masculino se colocou na posição e jogou todo o restante para baixo, né? E aí cada vez mais ele foi subindo e, sei lá, por jogadas políticas, não, tem que ser hétero, tá? Beleza. Ou seja, se você não é branco, se você não é homem, se você não é hétero, e se você não é cristão, porque é uma predominância grande, você já tá fora da jogada, De fato. E, entendeu? pô, além disso, tem a questão do como esses detalhes são perceptíveis para a sociedade. Porque, assim, você pode, beleza, fugir desses padrões. Você não é hétero, você não é cristão, coisa. Mas se no seu jeitinho de se comportar e agir, as pessoas ao seu redor conseguem te confundir ou te confundem como uma pessoa que se enquadra perfeitamente nos padrões que ela espera, você acaba passando por muito menos dessas situações do que uma pessoa que é claramente percebida com essas características. É, Sim, é absurdo. Tipo, é, o quão nítido realmente existe essa diferenciação no comportamento. é verdade. Cara, e isso traz uma marca muito profunda, porque a pessoa não consegue ser quem ela é. Sim, Então, imagina você. Eu não tenho muito o que falar em questão de experiência, porque eu sou homem, eu sou branco para a sociedade, né? Apesar de, pô, minha avó mesmo, mãe do meu pai, era indígena, né? pode Mas, crer. beleza, a sociedade me enxerga como branco. Eu sou branco, eu sou homem, né? Eu sou hétero, tá, beleza. E, assim, se eu não falar sobre a minha religiosidade, todo mundo olha para mim e fala, deve ser cristão, né? E é aquilo que você falou, passa batido, né? É, então eu não sofri nada, né? Em relação a isso, tá? E, 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 assim, eu não consigo entender o quão forte seria essa marca, mas eu tenho uma noção de que existe essa marca dentro da Sim. pessoa que é oprimida do jeito que você falou. Essa é a brisa, né? Tipo, que também, uma experiência semelhante, homem branco passa, eu tô por aí, passo despercebido como hétero coisa, e, e não sofro com. Caramba, perdi a linha de raciocínio, mas eu não sofro Discriminação, né? com preconceito, mas, isso. Tipo, eu não sofro com essa discriminação, mas por eu não sofrer, eu não posso deixar de ter essa consciência de que existem pessoas que passam, né? Tipo, passam por essa situação. Esse é acho que o grande problema, que a dificuldade, se pode dar até para chamar de empatia, né? A dificuldade de ver o problema do outro.
Exatamente, né? É um processo. Eu estava dando uma pesquisada hoje, Aham. eu não Aí eu consegui falei entender. pra você que eu ia pesquisar, Não, não não, não tem problema enrolei não. muito, não deu tempo. É que eu só estava querendo buscar uma questão de empatia e compaixão, né? Eu não consegui chegar num consenso. Minha esposa até falou esses tempos atrás, tal termo é mais abrangente e tal, mas eu não lembro, ficou um pouco confuso nas minhas pesquisas, mas eu diria assim, empatia e compaixão por enquanto, vai, até a gente depois filosofar a respeito e descobrir outras palavras. Mas é exatamente isso mesmo. Teve um tempo atrás aí, eu acho que foi dentro do mês passado. Eu só gosto desses bate-papos e tudo mais. Quando eu tô com minha amiga lá de São Paulo, né? A gente às vezes vai dormir na casa dela. Agora tem um namorado que ele também, né? Ele é da Umbanda. Minha mãe é da Umbanda, né? Mas minha mãe cresceu no meio evangélico. Aham. Eu participo de vez em quando lá, eu toco atabaque, participo lá das giras e tal. Eu gosto, mas eu não me identifico como um bandista, eu me identifico mais com universalismo, né? Mas que E, legal. e assim, eu converso com eles. Quando a gente tá com uma outra amiga nossa, a gente conversa. Uma outra, eu tenho mais amigas, né? A gente conversa. Quando eu tô com o grupo da minha mãe, a gente conversa e tal. Que nem agora com você, eu consigo conversar. Fora disso, eu não gosto muito, porque às vezes cria uma atrito desnecessário, né? Sim, tem ambientes Mas, que desculpa, são mais receptivos, né, a papos. só que, nossa, é mais aquilo que eu falo. Eu tava um dia num lugar longe, eu acho que eu falei pra você, eu tô a 130 quilômetros de casa, né? Um dia Aham. desse aí. Aí eu tava lá, e aí o pessoal começou aqueles papos, aqueles papos. Eu não gosto de ficar muito no meio só de homem, cara, porque, né? Sim, Aí tá, aí começou umas coisas, o pessoal falando de política, que eu já não gosto de falar também. é E uma aí discussão. eles falaram uns negócios assim que subiu na tampa, tá ligado? E, Imagino. e aí eu meio que dei uma estourada. Eu falei, tá, beleza, vocês são tudo branco, homem, hétero, cristão. Vocês estão falando o quê? Aí o cara teve a capacidade de voltar pra mim e falar que eu era minoria. Eu não me consegui entender no momento. Eu falei assim, nossa, será que eu tô com a guia? Porque eu tenho uma guia, né? Eu falei, mas eu não tô com a guia aqui no pescoço, eu uso ela no bolso, que é já pra não causar. O que que é isso? Né? Eu não sei se você sabe, mas uma guia de proteção que a gente faz, tá? É um tipo um É. colar. Então eu não, eu deixo mais guardadinho. Não deveria, certo? Aham. Mas enfim. Aí eu falei, caramba. Aí daqui a pouco ele me solta. Não, porque você é homem. E justamente por ser homem, você não pode levantar a bandeira masculina. Eu falei, hã? Você Nossa, não pode levantar a bandeira dos brancos. Eu falei, hã? Eu falei, eu vou levantar sobre o quê? Se o meu povo, vamos dizer assim, o homem hétero, foi o que massacrou. Foi o pois que é. fez um pandemônio. Foi o que escravizou. Você tá falando do quê? Aí ele ficou quieto. Cara, eu vou levantar a bandeira de É quem tá por totalmente cima. sem noção. Cara, que noção é essa, né? E, e sim, realmente o pessoal não entende. É É, difícil. o pessoal não entende. E, cara, eles estavam num papo reclamando porque agora, com as novas leis, não conseguiu comprar munição pra arma deles, cara. Porra, que é isso? Né? Ah, Desculpa aí a doido. expressão da palavra agora, até me cedi um pouco mais. É... Não, cara. Entendeu? É aquela coisa que você fala assim, só, você só fala assim, não. É, E complicado. assim, eu queria que você voltasse um pouco e falasse pra gente, cara, eu não entendo muito bem dessa parte filosófica. O niilismo, o que que seria? Ah, não, pô, eu não tenho muita propriedade mais hoje em dia para falar, mas posso dar uma comentada. Comenta aí. Niilismo é uma corrente inspirada principalmente em Nietzsche. Hum, Nietzsche, ele tem. Primeiramente, ele é meio depressivo com relação à existência humana, né? Ele afirma que a gente não tem um propósito de fato. sim, Afirma não, né? Mas ele das interpretações dele, das
filosofamentos dele aí, vai, não sei qual é o termo apropriado, Tudo bem, entendi. mas das discussões, das proposições dele, dá para entender que a vida humana, no fundo, não tem muito propósito, ela existe ali, e você só existindo por si só, a tendência é ao caos aí. Ele Sim, usa alguns termos, tem até um termo específico, não vou lembrar direito. É sobre a questão do momento eterno para medir como você está com a vida, e as sobre sensações. Tipo, é uma sensação que você tem quando você está no ápice da vida, ou coisa do tipo. É uma brisa assim, mas que a vida por si só, a vida humana, ela não tem um propósito, você precisa encontrar algo que faça sentido. Só que aí ele tem a questão de que ele é um pouquinho mais agressivo com a espiritualidade, e ele acredita que a arte é o caminho. E, tipo, a expressão artística é o que faz sentido para o ser humano e é o que pode dar sentido à vida humana. Mas eu li bem pouco e meu entendimento foi bem superficial na época, porque, pô, eu não sou velho hoje em dia, mas eu tinha 16 anos na época, 17 anos, eu era molecão, tava acabando de sair da igreja e falando, não, vamos ir pro oposto, ver o que tem para lá. Acho que foi mais essa brisa que eu acabei encontrando e, no fundo, não me aprofundei. Entrei na faculdade, né, vim fazer química e acabei deixando um pouco os estudos filosóficos de lado, porque entendi. Você demanda. não se identificou tanto. Na época eu estava me identificando, mas conforme eu comecei a viver a faculdade, acho que o meu pensamento começou a mudar, eu comecei a focar em outras coisas, aí perdi o interesse e hoje em dia tenho vontade, estou quase terminando o curso, tenho vontade de voltar a estudar filosofia. Mas aí eu já não acho que eu voltaria estudando Nietzsche. Aí agora você me pegou de surpresa. Não sei dizer se eu tenho interesse suficiente para voltar para Nietzsche ou para onde eu caminharia filosoficamente. Entendi. É, Mas espero não eu ter dado uma visão muito errada do Nietzsche, inclusive, porque olha, eu se for falado muito dentro da do mitologia dele. pouco, não, dentro do pouco que eu já vi sobre Nietzsche e assisti até um filme uma vez que fala, eu não lembro exatamente, mas tinha alguma coisa de Nietzsche no título. Aham, Retratava um pouco da história dele. Eu, beleza, é aquilo que eu falo, tirando o Jung, se eu não estiver muito enganado, poucos pesquisadores da área psicológica, né, eles vão incorporar a questão de uma espiritualidade. aham, Eles vão. Porque, assim, o que eu percebo de tudo que eu já estudei até hoje, das áreas ocultistas, do hermetismo, né, da Blavatsky, que é a teosofia, não que eu seja um grande aprofundador, longe disso, tá? Eu tenho alguns livros aqui e tal, mas eu só vou pegando aquilo que eu acho que é interessante e vou remontando. Eu percebo assim, o pessoal, né, lá atrás, teve algum interesse, e eu entendo que esse interesse se dá em tirar ferramentas úteis da sociedade, né? Teve um interesse muito brutal de falar assim: isso é ciência, isso é espiritualidade, não tem nada a ver com ciência. Se a uhum. gente remontar lá atrás, ciência e espiritualidade andavam de mão dada, Sim. tá? Pô, se voltar lá na Grécia mesmo, a galera faz tudo, né? Matemático, filósofo, Sim. o que dava pra fazer, o cara tava fazendo. E eu vou puxar uma sardinha aqui, tá? Gréciazinha aí, sugando informação da mãe África, tá? Que é muito rica, Com certeza, com certeza. muito rica. Só que, assim, os vencedores escrevem a história, né? Então, Não é, eu boto fé aí, ó, tá vendo? Falha minha das minhas referências, inclusive. não, não, jamais, cara. Isso é normal. Eu só acho legal a gente, tipo assim, Não, certíssimo, trocar Frango. ideias, né? Não é chamando atenção nem nada, é só falando assim, ó, tem um ponto aqui que eu li. Não, mas faz sentido. Então, cara, algum espertalhão falou assim, não, separa, né? E infelizmente,
infelizmente, a Igreja Católica, eu vou falar ela num contexto histórico, tá? Não tô falando no contexto de hoje. Aquela Igreja Católica daquele pensamento medieval, ela sugou muito a sociedade em Sim, conhecimento, né? E separou muito as coisas, né? E aquilo que estava fora do que deixava ela no comando, ela mandava para fogueira, pois é. né? Desperdiçou muito conhecimento Muito, cara. gratuitamente. Eu acho que hoje a gente teria muito mais tecnologia, teria muito mais curas e tudo mais, porque superficialmente eu vi um mini curso de uma moça que falava sobre a África, o conhecimento africano, bem lá na época da briga do Homo sapiens com os Neandertais. Caramba, E, cara, o pessoal tinha impérios bons, tinha tecnologia boa. É que o que ocorre é o seguinte: é, o povo que foi dominado, isso no geral, tá? Inclusive nós, os ancestrais aqui da América. A diferença deles é que eles não estavam com a arma na mão, pode entendeu? crer. Mas tecnologia eles tinham. Só que o que que é retratado para nós? Bom, quem venceu era os top que tinha inteligência e quem perdeu era o tudo brucutu primitivo, Sim. E no né? fundo nada a ver, né? Nada a ver, cara. Fala assim, os Muito, caras eram primitivos, tal. Vixe, tem muita história por trás. Mas não é tanto o nosso foco aqui, é por enquanto. certeza. Inclusive, Mas, ó, eu falei que eu ia ter que descer. Se pá, daqui uns 2 minutinhos já tô indo pra porta lá. E tudo vou bem. deixar o resto das coisas. Aí não sei se prefere já terminar essa reflexão e dar uma pausinha já, ou como que faz? Não, eu acho que eu vou deixar ele aqui porque eu prefiro editar depois, é mais fácil do que eu dar Beleza. um stop, entendeu? Não, pode crer. Mas assim, aí o que que eu volto, né? Eu volto que assim, a questão de separação da ciência com a espiritualidade trouxeram essas fontes pensadoras, né, que acabaram vendo a espiritualidade como algo muito surreal, né? Ah, não, é muito fora. Eles levaram muito a sério, né? Ciência é ciência, prova por A mais B e acabou. Ok, realmente, a ciência ela é um processo de saber que depende de provas e materialidade, né? Pô, e É, nem sempre assim tanto, tá? Assim, ela depende, mas falando aqui da química, por exemplo, você pega num nível muito quântico, muito subatômico. minúsculo, que não dá para enxergar, muita coisa, tipo, é feita teste, é feito teste, aí você tem uma certa resposta, e a partir dessa resposta assume-se que funciona assim, e aí cria-se modelos e tudo mais. Então, tipo, é realmente isso aí que você falou aparenta uma divisão muito arbitrária, porque no fundo tá certo, a química tem algum embasamento em testes físicos ainda, mas tem muita coisa que é reflexão e coisa ainda só modelo mental. Sim, observação, né? É. Modelo mental, exatamente. Teoriza, testa e vê se dá certo. Não, é porque tem coisa assim que, tipo, não é nem ver se dá certo, é tipo, essa é a melhor explicação por enquanto, mas tem Ah, buraco ainda nessa explicação, porque sempre entendi, tem buraco. Às vezes o buraco é grande, às vezes é menor. entendi o que você quis dizer. Tá vendo? É legal trazer esse conhecimento aí que você tem. Lógico, também só deixando claro, não sou especialista em química também, tô do último ano de graduação. Não, sim, sim. Mas é interessante essa reflexão, né? Porque daí a gente busca entender mais. Eu acredito que a gente estava falando um pouco sobre essa questão, né, da separação da espiritualidade com a ciência, né? O que, na minha opinião, trouxe um atraso para o desenvolvimento, principalmente empático, né? Porque, assim, a ciência, como ciência, é algo distinguível, entendeu?
Mas fazer essa briga, essa polarização, eu acho que só causa discórdias desnecessárias, né, entende? Eu não sei qual que é a sua visão em relação a isso. Ah, tá. Não sei. Porque, certinho. Peraí. No meu meio, esse tipo de conflito não é comum. Caralho, a cadeira desmontou. Essa discórdia em si, né? Porque querendo ou não, eu tô no meio acadêmico, aí a galera toda é mais puxada pro lado acadêmico. O Sim. pessoal que eu conheço que é religioso acaba sendo bem separado. Tem as crenças, pá, mas não acaba comentando muito. Então não tenho certeza sobre a questão de, tipo, o quanto de conflito e desavença isso acaba gerando. Mas concordo plenamente que deu uma grande atrapalhada no progresso em geral, tanto cultural quanto científico barra tecnológico da humanidade, essa cisão. Principalmente aí no passado histórico, né? Hoje em dia nem tanto. Eu não acho que atrapalha mais tanto, porque a merda já foi feita, né? Pelo menos a minha concepção tá assim. Tipo, Não, sim, entendo, entendo essa visão. É, agora o que resta é fazer uma remodelação, né? Uma remodelagem aí. Mas, enfim, a questão filosófica que a gente estava falando, né? Então, como o pessoal ele tira um pouco, né? Essas filosofias acabam tirando um pouco, porque foi a grande questão, né? Tudo bem que nosso papo tá virando um pouco outro, mas não tem problema, é legal, por e mim, de depois a boa, gente é. volta. Eu gosto de debater, eu não ligo do caminho que toma, não. Mas eu vou voltar nessa questão do filme da Barbie, que é interessante a gente Perfeito. discutir. Mas é que assim, só para puxar esse gancho, o que eu acho que foi sacanagem foi que construíram não sei nem se o termo falácia é certo, né? Mas construíram uma fala em cima de uma determinada espiritualidade que dominou a força da porrada, né? A base da porrada, né? E se Uhum. colocou muita coisa que tá uma coisa meio assim, né? Vamos dizer assim, é, e subjugou todos os outros tipos de conhecimento espiritual, fazendo um escárnio disso tudo que não Ah, era, sim. entendeu? E Entendi. aí jogando para a sociedade, principalmente a sociedade que já estava separada da espiritualidade, falando: olha só, isso aqui é palhaçada, olha só isso aqui. E aí se montou, pô, isso aí é palhaçada mesmo, eu vou ficar aqui com minhas comprovações científicas que são muito mais palpáveis. Isso eu acho que foi um jogo, cara, foi um Gambetta della Regina, Pode entendeu? crer. Foi uma jogada estratégica para causar caos. E porque aqueles que têm conhecimento, eles usam o conhecimento de todos os campos, filosófico, científico, espiritual, para Uhum. consumo e ascensão na sociedade, entendeu? E assim, o que que alguns grupos fizeram, né? Isso partindo do lado de onde eu estudo mais. Os grupos eles fizeram o quê? Se esconderam para não ser repreendido de forma mortal, né? Que era na época. E aí começou aqueles papinhos de alquimista que transforma o chumbo em ouro. Cara, isso é Uhum. simbólico. Aí o cientista vem e fala: porra, não tem como se transformar chumbo em ouro, cara, né? Não, porque aí vai falar de toda, né? Aí você, muito melhor que eu, vai conseguir falar toda a questão molecular ali, né? Só que, cara, chumbo sou eu na minha versão mais grosseira, o ser humano mais primitivo, mais animalesco. O ouro é a sublimação, o ouro é uma ascensão espiritual, né? Pode crer. Só que se eu passo essas reflexões para uma sociedade espiritual lá, que na época era a igreja que dominava, opa, você Uhum. está querendo fazer com que as pessoas despertem sozinhas sem vir a mim, você vai para fogueira, certo? Então o pessoal fazia essas artimanhas de falar coisas que se vazasse informação, o povo ia ler e não entender nada, Eu boto fé. entendeu? E E agora, com esse complemento de fala, eu acho que eu entendi um pouquinho melhor o que você falou antes.
da questão do caos e a cisão. Aí, de fato, esse comportamento da Igreja Católica, né, que se tornou a Igreja em geral, que se tornou a religião dominante ali na época, de ridicularizar as outras e instaurar esse preconceito, acaba sendo bem efetivo, porque até mesmo quando a pessoa, bem efetivo no sentido de manter aquela crença como única, né, criar esse caos de preconceito. Porque, querendo ou não, isso se manifesta fisicamente na rua e os caralho, o pessoal chutando. Como chama? Eu esqueci o nome, mas a altar, oferenda, altar, não Sim, sei. sim, sim, oferendas, altares. Os caras com preconceito e os caralho, tipo, manifestando fisicamente, porque até mesmo quando acaba rolando essa cisão com a Igreja Católica, é muito mais fácil você largar o lado espiritual e abraçar só o lado científico, porque tem essa toda questão cultural instaurada de que o espiritual e tudo mais é meio ficção, né? Essas fitas. E aí, se você já não acredita mais na católica, que era o único que era verdadeiro, quiçá o resto, né? Então acaba sendo Exatamente. bastante efetivo nessa questão de manter as crenças e o lado espiritual todo bagunçado. Exatamente. Acho Exatamente. bem Isso melhor. é uma visão exatamente daquilo que a gente está falando, porque, poxa, e aí você quebra a sociedade carece de alguns conceitos, mas colocar um parênteses muito forte aqui, né? Para quem estiver ouvindo também, não se engane. Não é porque a pessoa é espiritualizada, que a pessoa busca tal filosofia, que ela é uma boa pessoa, tá? Isso aí não tem nada a ver. Com É, certeza. a- tem um cara que eu sigo bastante, que é o Wagner Borges, ele fala muito sobre projeção astral. Dando um outro spoiler, isso que eu tô passando né, é de fato algo que eu estudo, tá? Aqui no Pode Real. ser forte. E ele fala o seguinte: para a espiritualidade mais vale um materialista ético que vive a vida dele no caminho da bondade, ali, praticando os valores éticos e morais, do que um religioso fanático que maltrata, que manipula, que usa e depois pede perdão. Sim. Entendeu? Então, é muito interessante a gente também separar ser espiritualizado ou não ser espiritualizado. Não tem nada a ver com ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, tá? O que acontece é que a espiritualidade traz algumas ferramentas, dependendo daquela que você busca, que vão esclarecer certas coisas e vão te dar é, um certo entendimento, desde que você realmente procure, né? Mas não se espiritualizar também não quer dizer que, entre aspas, grandonas, você está condenado, né? Aliás, nem aspas, eu Uhum. não preciso colocar aspas, eu coloquei só porque é uma fala, né? Uma fala de certas culturas, Pode né? crer. Então, cara, é muito interessante esse ponto. E o que que isso tudo tem a ver com o filme da Barbie? Pois é, a gente divagou um bocado. Mas tem a ver, cara. Por quê? A Hum, gente está falando sobre manipulação social. sim, tá. A manipulação no quesito espiritualidade. A manipulação agora na questão da mulher. Por quê? Se você lê outras fontes, não aquelas oficiais, entre aspas, né? Se você começa a buscar outros saberes, cara, a mulher lá da Idade Média, que tinha sua sabedoria, que era inteligente, que sabia que a planta X, você mastigava ela crua, curava não sei o quê, você cozinhava ela, te ajudava com não sei o quê, ela era, você sabe o que Queimada. ela era Ela era bruxa. Não, é que bruxa, eventualmente vai ser era queimada. queimada, era queimada na fogueira, tá? Então, se você começa a buscar lá atrás, existem culturas que eram matriarcais, principalmente mais voltada para ali, alguns pontos da África, alguns pontos do Oriente. Tinham culturas matriarcais, né? Tinham conceitos da mãe divina, da grande deusa e tudo mais, certo?
Aham. Porém, foram massacrados, né? E quem predominou foram pessoas de cultura patriarcais, né? Que falaram assim: não quero mais ela no poder, senão eu não tenho mais minha chance, certo? Num conceito Aham. bem estrategista, vamos dizer assim. E aí foi se criando esta questão de subjugar o gênero, né, o feminino. E com a questão da igreja manipulando e dominando todos os campos, né, de conhecimento, quem tinha mais conhecimento era risco, era perigo para a sociedade, né, aquela sociedade manipuladora. Então, assim, a questão uma questão que eu já vi uma vez, a questão de ter gato. Para que você viu o gato, né? Principalmente o gato ele cuidava ali do local para evitar que roedores viessem e comessem os grãos. Caramba. Tinha realmente um propósito. Tinha, os gatos serviam para isso. Hoje em dia, espero que não façam mais isso, porque hoje em dia a gente tem tecnologia. Gato é só pet, bichinho Pois bonitinho. é. E cachorro também, porque esse negócio de cachorro, cão de guarda não existe na minha cabeça mais. Pois Eu já é. tive essa ideia errônea, mas não tenho mais, Ah, né? não, pô, é bichinho, você trouxe pra casa, no mínimo você vai dar um monte de amor e carinho, botar pra trabalhar jamais. Não, chega. Hoje tem tecnologia que trabalha por nós. Pois é. Mas naquela época não tinha tecnologia, precisava, né? Como é que a gente faz? Pô, primeira coisa, a mulher que era inteligente, né? Essas mulheres que eu falo foram as mulheres que foram é, maltratadas e queimadas, lá, e foram assassinadas, né? Elas usavam a vassoura para varrer, para ter um ambiente limpo, porque um ambiente limpo não atrai insetos, roedores e outras coisas, certo? Nossa, Então perdão. a gente Engasguei. tem aí a primeira simbologia, a vassoura, né? A segunda simbologia, o gato, né? Hum, Aí é a bruxa que anda na vassoura e tem um gato. pode crer. Caramba, faz sentido pra caramba. Entendeu? É, Tem uma outra questão do chapéu, eu não lembro agora de cabeça, mas existe uma outra vertente do chapéu, mas eu conheço uma delas, mas tem duas, né? Primeiro que assim, o chapéu era muito ritualístico, né? Principalmente na questão de ascensão. Chapéu pontudo, coroas, chifres, tá? Eles são símbolos que te conectam com o divino, porque eles estão ascendendo, eles estão para cima, tá? Além do, Perdão, retrocede? o chapéu, a coroa, os chifres são Ok. simbologias antigas que remetem ao divino. É como se fosse um símbolo de conexão com o divino, Entendi, entendi. Tá apontando pra tá? cima, Deus em cima do. Isso. Tá, tá. O Demorei um chapéu em pouco de si, reflexão. o chapéu em si ele também tem a proteção, tem a função de proteção da cabeça, que a cabeça subentende que é onde faz a conexão com o divino, para que outros seres não venham te agredir ali na região da cabeça. Então tem toda uma questão simbólica. Porém, conseguiram deturpar a questão de chifre, Uhum. entendeu? Aí hoje em Sim, dia é questão de pessoa que trai, que foi traída e tudo mais, né? O único que não caiu foi a coroa, porque a coroa foi tomada por aqueles que dominaram, sim. o símbolo da coroa, entendeu? Pô, o chifre foi tão deturpado que o cara que é o corno e fica mal visto ainda é a vítima da situação, né? E tipo, ele foi a vítima da traição. Aí ele é o cara que tem o chifre. De Ex- tão é, deturpado que ficou a simbologia. exatamente. É para poder quebrar, né, algumas É. simbologias. E aí o que que a gente tem aqui? Então, uma sociedade que desde lá atrás foi se estruturando para ter essa questão de machismo, né? E aí entra o filme da Barbie, né? Eu vou falar um primeiro ponto. O filme da Barbie não foi feito para criança. De O que que maneira você alguma. acha? Hã? De maneira alguma. Né? Ele Ele pode
até ser entretido, né? Que é bastante colorido, as cenas passam rápido e tudo mais, né? Uma cena movimenta rápido para outra e tudo mais. Mas definitivamente a quantidade de ideia e reflexão que tem ali. Primeiro, comentário à parte. Eu amei a paródia de 2001 no começo, né? Que são as menininhas, a Barbie Monolito e as menininhas destruindo as coisas com as bonecas, tal qual os macacos perante o monolito em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Achei genial o filme abrir assim. Sim. O, parodiando, né? Mas não só parodiando, deixando claro a intenção do filme, que não era um filme qualquer, que seria um filme reflexivo. Porque Era por mais quebra de ruptura. Aliás, quebra de ruptura não, ruptura de conceito, né? Quebra de sim, paradigmas, né? exatamente. Porque é um filme de comédia, não dá pra negar. Por mais que trabalhe com temas sérios, tem bastante piada e até piadas com temas sérios. Mas Sim, é um filme reflexivo. E eu acho que essa cena começou bem, tipo, deixou claro a situação, sabe? Pegou uma cena clássica, fez graça, mas a cena ainda transmite a mensagem. sim. E a graça, aliás, né, se torna parte da É mensagem. que, vou fazer um parênteses aqui. Infelizmente, eu não tinha essa bagagem do filme, eu não assisti o 2001 Odisseia do Espaço, mas Nossa, depois muito bom, recomendo, tá? eu vou ver se eu me enriqueço culturalmente com ele. Mas o que eu entendi ali também, depois buscando outras ideias e tal, é basicamente, se você percebe os tipos de bonecas que as meninas usavam, é a quebra do conceito, você é mulher, você é mãe, Uhum. pum, agora você é mulher, você é qualquer coisa que você quiser, né? Também, também. Antes você era mãe, mãe do bebezinho, agora você é qualquer coisa que você quiser. De profissão nossa, até a bichos, como é que fala? Bichos não, quando é mitológicos, né? Fantasia. Sereias e É, outras coisas. é, personagens mitológicos mesmo. É, então é aquela quebra, né? De Aham. você ser destinado a somente uma tarefa e agora você não, você pode ser qualquer coisa. Faz sentido também. Aliás, uma ótima. Continua agregando no sentido, né? Porque querendo ou não, a gente não precisa de uma interpretação definitiva dos fatos, Não, sim, com certeza. mas muito boa. Porque é real. E o filme, além de tudo, continua abordando essa questão, né, do de você poder ser o que você quiser, mas não só poder, né? Você acaba sendo o que você é. Opa, peraí. E não só o que você é, né? O que o meio te proporciona e tudo mais. A Barbie tendo que lidar com a realidade, se tornando depressiva e tudo mais. E não, É, detalhe, eu lembrei da cena aqui, até congelei. Uma das cenas comédicas que eu amei do filme é o Ken achando que patriarcado é apenas sobre cavalos e homens. sim, Porque tá certo, representação. Eles fizeram o Ken como. Essa interpretação do Ken como uma representação bem caricata, né? Foi o intuito. Mas eu achei uhum. sensacional a representação, né? Ele todo lá. Eu fiquei desanimado no finalzinho. Eu fiquei desanimado quando eu descobri que não era só homens e cavalos o patriarcado. Mas, Mas. Desculpa, me perdi. Pode não, falar. mas é isso, cara, e isso, assim, é cômico e trágico, né? Uhum, Porque o Ken pode ser também uma criança, um menino, né? certo. Que está sendo rotulado como menino, porque às vezes ele nem queria ser um menino, né? Esse, a gente Uhum, tem toda essa questão. E, e ele está aprendendo, olhando os adultos. certo. Então, o que, que essa criança pequena ele vê? Homens e cavalos, né? Porque, assim, é toda essa estruturação do machismo que coloca mesmo. E ele, como um menino, porque ele era da Barbilândia, então ele nasceu vazio de conceitos da Terra, como um bebê nasce, Faz sentido. né? E, e não precisa de mais nada para estragar o menino, Uhum, entendeu? É triste. E assim.
outro aspecto que pega é que eu acho que dá pra gente entender que colocaram um Ken na linha de bonecos da Barbie porque talvez sentiram a necessidade de que ela tivesse uma contraparte, né, masculina, É... e Ah, ficou isso não, ali. isso não só acontece com a Barbie, acontece uma segunda vez, né, com a personagem secundária, né, a Mid e o Alan, que é lançado originalmente como marido da Mid. E Ah, lógico, sim. eles são bem secundários, mas faz sentido essa sua linha de raciocínio. Eu não tinha pegado, mas caramba, poderosíssima. É, né, assim, e aí tanto é que a Barbie ela fala, né, porque assim, não é Barbie, eu não sei exatamente como é que ela fala, desculpa aí, né, mas é assim, o Ken não tem que estar anexado à Barbie, o Ken pode ser o Ken, entendeu? Ele precisa ficar junto, não é isso, porque senão criaria aquela crença de que, olha, você, menininha, tem que casar com alguém e acabou. Pode crer. Tem que casar com o seu quem da vida, né? Sim. E E o não. Ken além de tudo, né? O Ken faz sentido pra caralho essa interpretação do Ken como criança, porque no começo do filme, além de tudo, ele se vê muito atrelado à Barbie, né? Ele sabe fazer praia e depende da Barbie. E vai Ele com a quer Barbie. trabalhar na praia. O que que você sabe fazer? Ah, eu trabalho na praia. Ele sabe praia apenas. E coisa, e faz sentido, né? Aí ele sai, tem essa questão do aprendizado e volta Tóxico a. pra caramba. É, E volta extremamente tóxico. sim. E aí tem o retorno da Barbie, o retorno da mãe, ele bota ordem na casa, né? Exatamente. Que no caso Exatamente. seria o que a gente precisaria passar na sociedade, né? Porque, e aí, inclusive, não vou defender, mas vou voltar lá naquele. Eu não sei se já estava sendo gravado ou se você me contou antes, mas você me permite voltar no papo? Não, volta lá, volta lá. É que você me contou da cena que o. Você estava esperando para entrar na empresa, os caras estavam discutindo. Sim. Caramba, por que eu queria voltar nessa cena agora? Ah, porque eles estavam discutindo aspectos. Foi, Ah, sim, eles se chamaram de minoria porque eles eram. homens héteros brancos. Isso, porque eles eram homem e não podiam erguer a bandeira. Porque eu acho que a nossa sociedade precisa passar por uma reconstrução, uma desconstrução e uma reconstrução tal qual a Barbie voltando para casa, justamente por causa disso, porque chegou num ponto que por mais que a gente esteja num patriarcado, né, a gente é favorecido, existe esse grupo favorecido, ou o grupo favorecido em si ainda se vê como desfavorecido, porque a sociedade, o sistema em geral falha pra caramba, e aí essa tentativa dos grupos desfavorecidos de equilibrar a balança é vista como um ataque pelo grupo favorecido. Aí os caras acabam acreditando que no fundo eles que são a minoria, né? Porque eles É, não atacam ninguém, entre aspas, eles só estão ali e vira essa cobra comendo o próprio rabo, né? e eles se colocam no papel de vítima, né? Sim. E aí você fala assim, tá, beleza. Tá, você é vítima por quê? Ah, porque eu não faço nada disso. Tá, aí você começa a cavocar, né? Ah, não, é. Se seu filho falasse Aí você que sempre acha. que ele não é heterossexual, aí qual que é a reação? Normalmente, a mais comum. É, a galera surtando. Ah, não, meu filho, o vizinho pode. Por que, cara? Porque se você começar a buscar o porquê, a pessoa vai se apegar em dois pontos. Ou ela é de uma linhagem cristã e vai querer citar alguma coisa da Bíblia, papapá, como se fosse a verdade suprema, Aham. ou ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque não existe o porquê. Sim, no fundo é o jeito que a pessoa resolve encarar a vida, né? É porque colocaram tanto na cabeça dela que Sim, não que é ser heterossexual é péssimo, não ser heterossexual é péssimo, que ela acha
que não. Os outros podem ser, tanto faz, porque eu não tenho empatia pelos outros, eu quero que os outros se lasquem. É isso que eles estão É, retratando. Mas dentro da minha casa, não. é, Entendeu? É, tem uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, não sei se você conhece esse Mário Sérgio Cortella, eu gosto já ouvi bastante dele. falar, não sou muito chegado de conhecer em detalhes, mas sei quem é. É filósofo, né? Sim, é, não, Ele diz assim: se você vai fazer uma coisa que você tem vergonha de contar para alguém, não faça, entendeu? Eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas nesse conceito. aham. Então, cara, se você se comporta nessa questão, né, de falta de empatia total, cara, porque, beleza, você preza pelos valores, mas não tá nem aí pro outro, Pois é, né? E, e aí a questão, né, que seria um tópico aqui, né, é. por que os homens masculinos, eu coloquei bem redundante, não receberam bem. Cara, o que tem de gente falando porcaria do filme? Nossa, e isso aí é um detalhe que eu tô meio por fora. Eu não. Graças a Deus, esses tempos eu tô offline de rede social e pá, não tô vendo a repercussão. Cara, é basicamente aquele papo. Aí você fala, não, porque o filme, não sei o quê. E o nosso amiguinho do coração aí, né? Você lembra a primeira reação que ele falou? Não sei se você vai lembrar. Tipo, Quando eu falei, não, que você falou, acho que você comentou que assistiu o filme da Barbie, eu falei, vai lá porque é muito legal. E aí ele falou assim, mas retrata o homem como. O homem só sabe ser bobo ou bruto, alguma coisa assim. Mas é em é, sua grande maioria, né, cara? Qual é a mentira nisso? mano, sim, Porque, porque a questão assim, quando a pessoa que nem quis defender a bandeira dizendo eu não sou assim, né? Cara, eu acho que não faz muito sentido você querer defender a bandeira de dizer eu não sou assim. O que vale mais é você ir lá e apoiar, no mínimo. entendeu? No mínimo. Tipo, aliás, no mínimo não, né? Tipo, pô, apoiar perdão. Peraí. Ai, voltou, meu PC desligou, aí o som morre. Se a gente Desligou. não clica aqui, ele vai, né? Sim, ele entra modo de. Eu até ia falar pra você ligar o vídeo até pra eu não ficar conversando com a tela aqui, mas acabei esquecendo. Por que não grava vídeo mesmo? Ah, pode crer. Nossa, Mas eu enfim. vou ficar devendo pra você ver a situação que eu tô aqui. É... Não, mas beleza. Desculpa, eu me perdi. Não, então Você... o que a gente estava falando é o seguinte: e a pessoa se preocupa em se defender, ela quer se defender de algo que ela Hum, não está sim, sendo atacada, cara. Foi até o que eu falei para ele. De certa forma, eu quis deixar bem suave. Eu não coloquei nessas palavras, eu deixei de uma forma bem suave. Se a carapuça não serve, meu amigo, não põe ela na sua cabeça. exato. Entendeu? Se você não é assim, muito bom. É o É, mínimo, né? É o você não, mínimo não ser assim. sim. Você não quer criticar e policiar a galera que tá sendo assim, de boa, continue não sendo assim, mas não precisa levantar a bandeira de você não ser assim. Exatamente, porque É que no fundo é isso aí que você falou, tipo, acabou vestindo uma carapuça, porque às vezes sei lá, essa às brisa vezes tá porque às vezes a pessoa pensa assim, ela acha que não é, mas é. enraizado na cultura, né? Sei lá, a criação da pessoa. É enraizado, é Como enraizado. chama? É que na real eu ia falar preconceito estrutural, mas estrutural é quando tá envolvido na sociedade, né? Tá, sei lá, Sim, a universidade, dificuldade para mais fácil de aceitar sendo coisa, sendo branco, hétero hétero não, mas sendo branco de privilegiado de escola coisa. Escola escola particular particular. é estrutural é essa brisa, isso aí de criação é outro nome, pelo menos não esse.
Não, mas é aquela questão, né, cara? E assim, o mais triste é ver mulher que levantou a mesma bandeira que esses homens, entendeu? Que eu cheguei a ver, assim, Nossa, nas redes, falando que não, a Barbie quem... basicamente a pessoa falou assim, não, a Barbie quer ensinar a mulher a ser independente. É basicamente isso que a pessoa fala. não, pô. Aí você fica assim, você tá se ouvindo? Porque a pessoa fala assim, não, porque a mulher tem que ser a dona de casa, trata bem seu marido. Aí você fala, cara, que seita é essa que você participa? Isso na, Entendeu? é umas brisa mó torta. E o filme reduziu o filme a esse significado, né, de querer estar ensinando a mulher a ser livre, é uma brisa mó torta, porque o filme é muito, tipo, é como a gente está discutindo, é sobre muito mais coisa. Sim, é sobre toda essa estruturação. Aí sim, o machismo estrutural, né? O preconceito estruturado contra o ser feminino, né? Sim, se pá, dá até para encaixar essa brisa de empatia, de ausência, né? Empatia, compaixão na questão dos corporativos, por exemplo, o jeito que eles encaram a situação toda, que eles só querem resolver o bagulho para poder voltar a lucrar. Sim, Tipo, não é o problema deles, né? sim. E não vamos nos enganar, esse filme só saiu porque alguém fez as contas e falou, dá dinheiro. Porque se Sim, fosse só pela mensagem, não iria. com certeza. Não, os roteiristas, a galera que montou o filme deu sorte, né? Porque Sim, alguém falou, caralho, a Barbie com esses atores aqui vai bombar. Porque realmente só foi produzido por causa disso. Porque tem muito ar de filme experimental gravado na faculdade por algum adolescente, algum jovem adulto com feito com edição precária. Mas lógico, o filme é com edição muito boa, mas a brisa. Tipo, sim, tem ar de sim. filme de edição precária feito por um estudante. É porque ele tem todo um ar, né, de mensagem de fato. E se passou, é porque o lucro é maior do que o efeito. Agora, olha só, se a gente para pensar, de certa forma, dá uma certa tristeza, porque que eu acredito que pode ter passado na cabeça dos grandes executivos? Ah, Nossa, não contemplo. pode, pô, você quer gritar, né? Falar aí e tal, debater? Pode, porque o lucro que vai vir para mim é muito maior do que o que vai me atingir, Não, tá, de fato. E o cara entendeu? tendo dinheiro, ele tá pouco se fudendo por o que a galera pensa dele, né? Porque com dinheiro, Exatamente. a sociedade é muito dobrável, né? Ou Então, seja, ele não acredita no poder da sociedade em revolucionar. sim. Ah, e no fundo, eu concordo com os executivos e a galera que aprovou esse filme sem medo. Porque, pô, na situação que a gente tá da sociedade caótica e complicada com um jeito de pensar, é complicada para não usar termo pior, é, eu não acho que a gente tem um poder tão. Não acho tão simples a sociedade se reestruturar de uma forma menos tóxica e que valorize mais o ser humano e tenha mais empatia entre seres humanos, né? Que, pô, Uhum. eu até ia puxar, consigo puxar essa discussão para outro caminho, né? Pensando em empatia. Mas vamos segurar um pouco, manter no rumo que estamos indo. Eu entendo assim. Isso a gente pode até discutir mais para frente, ou até mesmo no ano. Mas, Como. Oi? desculpa, não, pode falar. Ah, tá. Bom, Não, como o que eu ia falar é o seguinte: como a gente acaba consumindo aquilo que a gente está no meio, até por causa das machine learnings que existem por aí, né? No, aham, na informática e tal, eu vejo muita coisa que, para mim, dá uma visão mais positiva. Que é o quê? Poxa, pouco se falava sobre espiritualidade antes do jeito como está se falando hoje nos podcasts, não, tá de entendeu? fato. Tá falando bastante.
né? Tá difundindo bastante. Gente, vamos buscar consciência, consciência, consciência. E assim, eu vejo que as pessoas têm um ar mais pessimista, igual você apresentou também, mas apesar de eu ter tido uma infância e uma adolescência, uma infância não, né? Adolescência, com reflexões não tão otimistas, poderia até dizer mais pessimista, hoje em dia eu já passo num processo de reversão. Eu acredito que em 300, 400 anos, a gente vai ter uma remodelação legal, porque aí entra um pouco mais no campo da espiritualidade, né? Que Aham. eu vejo que tem uma tendência maior das crianças que estão nascendo, aí ser aquelas crianças índigo, aquelas crianças que têm mais aquela questão de empatia, já conseguem entender conceitos muito mais sensíveis. Só que, claro, para elas conseguirem expressar melhor seus sentimentos, os nossos antepassados e até a nossa geração, a minha e a sua, ela tem que morrer para poder tirar esse pensamento e esse pensamento morrer também, entendeu? Então, eu acredito que assim, 400 anos vai dar uma mexida legal se continuar nesse ritmo que eu tô enxergando, entendeu? Eu sei que para nós, seres humanos que vivem no Não, é. máximo Então, 80. é isso que eu ia comentar. Você tá discutindo numa escala de tempo que eu não consigo nem contemplar. Então, Pô, é que, 300 anos é muita coisa pra minha cabeça. é Mas que eu acredito. acontece. Aí já entra uma outra questão. Como eu trabalho mais com a espiritualidade, eu Aham. tenho um entendimento de continuidade da vida. Então, Pode para crer. mim, 300, 400 anos é ok, porque eu não penso no meu bem, eu penso no bem da onde da nossa casinha aqui, planeta. Ah, não, não, concordo. Nesse sentido, tipo, também eu tento viver minha vida de uma maneira, da maneira menos prejudicial pro planeta e para aqui. É que, lógico, aí eu penso um pouquinho diferente. Eu não tô pensando tanto nas gerações futuras, mas mais no equilíbrio do ecossistema do planeta em si. Tipo, ok, gerações futuras da humanidade com o planeta, se você for botar na ponta do lápis, né? Porque os seres humanos continuam aqui, eu querendo ou não. Mas Sim. é, eu tenho essa brisa de coisa e não sei porque eu fui querer me justificar. Agora eu esqueci, perdão, Não, Frank. é porque eu falei de 300, 400 anos e você achou Ah, que. é. Sobre questão do tempo. Mas eu penso de uma maneira tipo, não vou ter um impacto negativo, mas não é porque eu me preocupo com o futuro tão distante, é porque eu quero viver de uma maneira com menor impacto. É Não, porque eu realmente entendi. não tenho essa escala, eu não consigo pensar numa escala de tempo grande. E Sim, tipo, eu sim. tô falando grande, não tô nem dizendo 100 anos, eu tô falando, tipo, não consigo pensar para 25 anos daqui, tá ligado? Eu realmente tenho uma visão temporal limitada. Não, entendi. Mas isso aí é uma questão de bagagem, né? Com certeza. E questão de experiência. Como Sim, eu tenho essa experiência, né? Que me traz essa visão de continuidade da vida e da consciência, então eu ainda agarro mais esse pensamento de, poxa, daqui uns 300, 400 anos vai ir, porque assim, inevitavelmente, a geração tem que morrer, né? É assim, uma vez eu contei uma historinha que era o seguinte, pensa num vozão, né? O vozão, ele jogava papel na rua. Tá, pá, tá nem aí, joga papel na rua. Come a bala, joga papel na rua, pá. A sociedade foi falando, pô, jogar papel na rua não é legal. Causa enchente, porque entope os bueiros, né? O plástico não degrada tão rápido e tudo mais. Beleza. O pai, que é o filho desse vozão, ele aprendeu um pouco isso na escola, porque começou a mudar o conceito, mas o pai dele fazia, né, cara? Então fica aquele, mas meu pai faz, tal. Pode ser que ele ainda continue jogando papel na rua. Beleza. O filho já vai estar numa estruturação. Pô, gente, não joga papel na rua, né? Pelo amor, não joga papel na rua, tal. sim, Ah, mas eu vejo meu pai jogando. Tá bom. Na frente dos outros eu não vou jogar, mas escondidinho eu não tô nem aí. Certo? pode crer. Beleza. O neto não tá vendo mais o pai dele jogar papel na rua. Embora o pai dele faça escondido, o neto não vê.
A Sim, escola fala que não é pra fazer. Meu pai não faz, não vou fazer. Entendeu? faz sentido. O bisneto vai começar a não ouvir mais sobre jogar papel na rua, porque não faz nenhum sentido jogar papel na rua. É ilógico, é irracional. Entendeu? Sim. E aí, sei lá, trisneto, não sei como é que fala, acabou esse conceito. Não tem mais papel na rua. Aí, entendeu como demora o processo? Aham. Mas ó, eu vou apresentar aqui uma cena e você me diga o que você acha. Cena não, porque com fatos aconteceu. Mas é lógico, é porque tem questão de influência humana aí no meio. Mas, pô, com cigarro nos Estados Unidos, foi com a proibição para a proibição não, mas mudança da lei, questão de menoridade, coisa tipo acho que até no Brasil aconteceu um fenômeno semelhante, mas eu tava vendo artigo com dado gringo, né? Uhum. Foi diminuindo a questão de fumar na adolescência, né? Conforme foi perdendo estigma. Estigma não, né? Porque estigma é ruim, mas perdendo aquela imagem de que quem fuma é descolado Paradigma. e tudo mais. E aí foi caindo a diminuição Foi caindo, não. Foi diminuindo o uso de cigarro entre adolescentes. E aí, com o lançamento do vape, né? O cigarro eletrônico, a juventude voltou a fumar. E aí, tipo, Hum, tá tendo essa brisa do ciclo se repetindo, sabe? Mas, lógico, teve uma influência no meio, né? Foi o lançamento de um produto novo, o só cigarro não voltou por sim. si só. Só que aí Mas você tá falando do quê? Aí você tá entrando num outro campo interessante, que é na o campo. perda do costume, né? Porque, querendo ou não, primeiramente o cigarro, é lógico, tem o vício junto, não tô desmerecendo. Mas tô pensando na questão da pessoa querer começar a fumar. Não, mas Porque. deixa eu só fazer um parênteses aqui, Diga. porque daí eu acho que se desenvolve. O raciocínio também. Você tá falando de um cenário que a gente tá envolvendo quem no meio? Ah, Um não. cara muito forte chamado mercado financeiro. Ah, é, tá, ok, Pô, tá. você tá desestimulando as pessoas a pararem de consumir o meu produto base daquilo que eu domino você? Entendeu? Eu vou Não criar é, uma artimanha para estimular de novo. então, eu não tava levando em conta. Tipo, porque no fundo esse cenário aconteceu em função do mercado financeiro, né? A repetição do. Sim. Aí entra o Mas, quê? Quem que entra na contraparte aí? diga-me. Desculpa te cortar, mas aí você volta. Não, Ó, que isso, tá agregando. quem que entra na contraparte aí? A Aham. consciência, cara. Conscientização é a chave, tá? Para quê? Para você, jovem, entender que, ô, jovenzinho, você tá sendo manipulado, cara. O que é É, isso aqui? O que é esse vape aqui? É vape que fala? É vape, né? Tô me sentindo velho é. agora. Cigarro eletrônico. O que é o vape? Ah, cigarro eletrônico. O que é cigarro? Qual que é a base? Qual que é a substância química? Tá, vamos comparar com o anterior. Ué, e aí, os danos, tal. Aí você Por chega assim e que fala esse assim, nome é pior? amigão, você não tá pensando? Você só tá indo na modinha? Por quê? Por que que você tá indo na modinha? Muito provavelmente por quê? Desestruturação familiar, carência, desestruturação escolar, Pô, falta de apoio, incentivo, que entendeu? no fundo essas coisas desestimulam o maluco a estar refletindo por si só, né? Porque se você, Exato. querendo ou não, você tá pensando e refletindo sobre as coisas, esse próprio linha de raciocínio que você puxou agora, a pessoa pode puxar sozinha, né? Tipo, porque o. Isso aqui, o que é isso? Nossa, um cigarro eletrônico, qual a diferença desse pro outro? E chegar, nossa, faz mal. Mas sei lá, a sociedade hoje em dia, pelo menos eu sinto que a gente não é tão estimulado a refletir, às vezes até o contrário, a gente é estimulado a consumir sem pensar mesmo. Tipo, o próprio formato que as redes sociais estão adotando agora de escapando um pouco do assunto de novo, mas de ser vídeo mais curto, né, aquele formato de TikTok e arrastar para cima, Sim, que é realmente para você não ter tempo de tipo questionar. processar aquele vídeo que você viu, pensar, nossa, o que que tem aqui e coisar. Mas É, vou fazer uma provocação aqui. fica à vontade. Eu acredito, posso estar muito errado. Aham. Preciso de um professor de história aqui, mas isento de, um imparcial, né?
um professor de história Top. imparcial, para falar o seguinte: eu acho que isso não é de agora, cara. Eu acho que assim, a gente fala assim, ah, nossa sociedade, sinto muito, eu acho que não é de agora. Eu acho que isso sempre existiu desde a estruturação medieval e do fortalecimento da dominação da Igreja Católica na época, que Eu foi uma, concordo. uma instituição, desculpa te cortar de novo, Não, que isso, eu que tô te cortando. é, e desde então nunca se conseguiu produção de conhecimento. Ah, Martinho Lutero quebrou o códice lá e foi revolucionou. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Se ele quebrou mesmo e fez a ruptura e falou, gente, pensa, leia por si só, ou se ele simplesmente transferiu esse modelo A e eu quero criar o modelo B. Fica você aqui, católico e eu presbiteriano, evangélico, como se diz hoje em dia. Aham. Entendeu? Ainda não vejo produção de raciocínio, produção de conhecimento no sentido de estímulo. Aí você fala assim, aí alguns antigos vão falar assim, não, porque na época X a escola era melhor. Não, cara, a escola te formava para ser aquilo que ela queria que o mercado fosse. Aham. É, só era diferente o foco. Só era É, diferente. Ah, Senaizinho, pá, chão de fábrica. Ah, época de não sei o que, tal coisa. Entendeu? eu Infelizmente, não concordo existe. com isso. Oi? Não, desculpa, eu só tô concordando. Não, é que eu só dei uma disparada aqui para poder chegar num ponto assim. Não existe sistema político até hoje que valoriza e incentiva a construção do saber, porque o saber dá poder e o poder destitui aqueles que não valem nada e estão no poder até hoje. Pode crer, eu concordo. É. Nossa, é real. Porque por mais que realmente em algum momento ou outro a formação pode ter sido mais focada em alguma coisa, ou em algum tipo de conhecimento, ou outro que, sei lá, faz o meu vô, o seu vô pensar que na época deles era mais poderoso o ensino, acho que no fundo é isso, só mudava a necessidade do mercado e realmente. Porque a sociedade que a gente vive não é uma sociedade que valoriza o ser humano. Pega a própria pandemia, né? Tipo, as vidas não eram valorizadas. O que tava, a galera estava focada era na questão econômica, como vão fazer com tudo parado e não sei o quê. E, pô, tá, tudo bem, é importante analisar a questão logística e pá, mas o foco, quando eu digo isso, eu falo principalmente sobre a questão dos discursos políticos. Os políticos Uhum, apresentavam essa discussão muito de um ponto de vista econômico, né? Tipo, o que vamos fazer do ponto de vista de grana? E não do ponto de vista da questão. Não tô nem comentando político brasileiro, né? Porque esse negócio foi um caso à parte aqui. uhum. Mas da questão da visão. Não Humana, da questão, isso, da questão das vidas perdidas, das vidas perdidas. exatamente, exatamente. E eu vi o pessoal muito envolvido porque a gente vai acabar esbarrando nele ou não. Querendo ou não, o camarada lá estava começando a carreirinha dele na política, né? Uhum, E deu isso, e tinha muita gente querendo defender, porque se identificou com as ideias tortas dele, sim. e falava, não, mas não sei o que, não sei o que, e ficava apoiando. E você falava assim, peraí, galera, mas, cara, tem gente que detém bilhões, que não, mesmo que se a pessoa quisesse, mesmo se ela fizesse as coisas mais absurdas e abomináveis do mundo, ela não torra esse dinheiro. Não torra, não tem como, é impossível. Nem se ela fizer fogueira todo dia com pilha de milhões. Entendeu? Não tem como você falar assim que não dava pro país parar. Não tem como você falar que isso. Dava, dava. Eu vou te contar uma coisa interessante. É, vai parecer um pouco arrogante da minha parte, talvez, eu contar isso. Eu não gosto de contar muitas coisas sobre mim, assim, nesse sentido, porque parece um pouco que eu tô me mostrando, né? Mas, enfim. Não, pô, às vezes faz parte. Eu tava na escola de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Uhum. E a gente tava num treinamento, ralando lá pra caramba, e rolou uma competição entre os pelotões. Né? Era uma época bem inicial, que a gente rala pra caramba, come barro, tal, Nossa, passa frio, fica todo mijado na roupa. depressão. E, cara,
chegou uma hora que a gente ganhou o campeonato, né? E foi distribuído as comidas, os mantimentos, conforme a classificação. Então a gente ganhou mais, outros ganharam tal, tal, tal. Chegava no último pelotão, ganhava pouquinho. O que eu me lembro não foi exatamente ideia minha, mas eu estava à frente do pelotão, eu estava comandando o pelotão, eu estava de chefe de turma, né? Aham. E aí o pessoal, a gente fez uma conta rápida e falou, peraí, se pegar tudo, somar e distribuir, dá igual, entendeu? Dá para todo mundo comer. Sim. E aí eu peguei e me levantei. O pessoal, aí tinha os alunos mais velhos que estavam na fiscalização e os tenentes, né, os tenentes formados lá que estavam ralando a gente lá. Na época era assim, tava naquela fase mesmo de esmagar você. Então eu levantava, os caras xingavam, já, não, tem que ter permissão para falar. E tá, fala. Eu falei, não, eu quero falar com a companhia, com os pelotões. Ó. Tá, fala aí, o que você quer? Eu falei, galera, é o seguinte, a gente tem tanto, tanto, falei, fiz as contas, falei, vocês só distribuir, gente, passa tal pelotão, passa tantos pra lá, tal, tal, come todo mundo igual. Posso pedir permissão? O pessoal ficou impactado. Ficaram assim, ué, não souberam o que responder. Falaram, tá bom, pode. Eu percebi, né, é que assim, eu tava muito quebrado de cansaço, de detonado mesmo psicologicamente. Mas hoje, Imagina. refletindo, você percebe que os caras deram uma quebrada, entendeu? Sim. Pô, e foi por empatia da sua parte, né, velho? Não, Pensando, não só pô, minha, teve mais gente que participou desse pensamento, entendeu? ah, E ajudou a sim. fazer a conta de cabeça, que embora eu seja engenheiro civil, eu, eu sou péssimo de conta de Pô, cabeça. não, eu acredito. E Né, é um aí, horror. e aí assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que mesmo lá ser ralado, esmagado, triturado, ainda existe possibilidade de você ter empatia, cara. Sim. Entendeu? Então, isso eu tô falando num ambiente ali totalmente E nossa, controlado de uma coisa aleatória, cara. Agora, quando a gente fala assim de toneladas de alimento distribuído nas prateleiras, de atacados e. pô, isso é um negócio que me indigna muito e o tanto desperdício que rola. Porque tem muita coisa que é jogada fora. Tipo, lógico, não tá em perfeito estado de consumo, né? Fruta principalmente, os caralho, tem machucadinho, outros cacete. Mas o tanto de desperdício que rola, velho. E muito lugar não destina pra lugar nenhum, só manda pra fora mesmo, pro lixo. E aí entra toda aquela questão que a gente estava conversando em relação aos privilégios sociais, né? Cara, os privilegiados não estavam sendo afetados de fato, Sim, né? E principalmente esses privilegiados eram os caras que não queriam usar máscara, que não queria isso, que não queria aquilo, não tava nem aí, entendeu? Porque deu algum BO, tem o Hospital Einstein, né? E assim, essa questão da construção, agora voltando, né? Por que que a gente entrou tanto nesse assunto? Foi falando lá, cara, de toda essa construção de privilégios sociais que fez com que as coisas ficassem do jeito que é, para que surgisse filmes como o da Barbie, e aí a pessoa ainda causa revolta, porque ela não entende, sim. não tem nenhum tipo de empatia. Aí entrou em qual pensamento? Você falou de uma questão, uma visão mais pessimista, né? Não tá vendo muita saída para isso. Ah, é. Peraí, um segundo. Eu vim coisar as coisas do meu gatinho. E o meu PC desligou durante o processo. Ah, é Você tá me normal, ouvindo? até desliga, né? A minha também. Eu fui rapidinho ali porque ele tava querendo usar o banheiro de novo. Não, de Desculpa. boa. Tem que mexer o mouse de vez em quando. Sim, você tinha falado de. Não, basicamente retomando, né? Porque a gente caminhou por uma trilha, aí eu fiz um caminho inverso Ah, agora sim. e tomei Ah, assim. a galera se indignando com o filme. A minha visão é pessimista nesse sentido. Justamente, tipo, pô, a, a, a,
a gente tá com os problemas na cara, rola um produto que tem esse intuito de passar mensagem mostrando, tipo, ô, mano, você não tá vendo isso aqui, você não acha meio estúpido essa situação aqui? Então, olha onde você tá, sabe? E a galera consegue olhar e falar, nossa, que filme tonto, ou tipo, pô, tá atacando só, não faz sentido, é umas brisas É, assim, sabe? tá atacando os homens. E aí eu fico meio indignado, eu fico meio pessimista nesse sentido, sabe? Eu acho, pô, se uma peça de mídia desse tamanho, com essa produção, sofre para conseguir convencer, o que que vai? E é por isso que eu acabo adotando minha visão meio pessimista. Ah, Mas sim, sim. é tendência da minha personalidade, ser pessimista em geral. Não, cara, mas eu acho que é tranquilo. Eu acho que o pessimismo ou o otimismo, assim, nesse sentido, não vai definir, nem derrubar, nem condicionar a gente a qualquer coisa. Ah, É não, com só, certeza. é só uma questão de momento e, e assim, esperar que as gerações futuras comecem a buscar mais. Assim, tem que ter essa quebra de ruptura, né? Aliás, quebra de ruptura não, essa ruptura, né? Essa quebra de paradigma. Sim. Tem que ir mesmo. Eu vejo que cada vez mais eu me sinto forçado, entre aspas, tá? Porque ninguém é forçado a nada de fato assim, mas a minha consciência força para que eu me posicione mais, embora eu queira ficar sentadinho no meu canto, não quero discussão, não quero discussão, mas não tem como, né? A gente tem que ir, tem que se posicionar, porque já deu. Isso estou falando por mim, entendeu? Porque eu já tô no meu momento, tá? De vida, que eu já tô aqui nos 33, cara. Não posso mais ficar aí, né? Já tenho a minha estruturação, já tenho, né, as coisas, vamos dizer assim, fluindo das maneiras que dão, mas estão fluindo. Então, tem que me posicionar. Para ser mais um aí somando, né? Pode crer. É. Mas eu entendo quem ainda não está pronto ou quem ainda está no momento Então, delicado da vida, né? eu me vejo numa fase um pouquinho diferente. Tipo, por mais que eu queira me posicionar, eu não me sinto com embasamento, sabe? Eu sinto que eu preciso adquirir um pouco de experiência ainda para poder realmente bater o pé. Lógico, eu tenho a posição que eu pendo e o porquê eu penso desse jeito, que nem a gente está discutindo aqui. Mas, tipo, na rua eu não consigo bater tanto o pé porque, sei lá, eu me vejo às vezes entrando numa sinuca de bico que eu não saberia o que fazer. Sim, Preciso sim, não. realmente de mais coisa, mais experiência. É importante, é importante. Conhecimento. Aí volta naquele assunto que a gente acabou de fechar sobre a busca pelo conhecimento, a autorreflexão, que é uma coisa que naquele livro lá que a gente está trabalhando no jogo, eu não sei se você repara, mas ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, se entender, entendeu? E é engraçado que o nosso colega, ele se colocou muito resistente, né? Pegou em algum ponto nele ali que pode ser que até inconscientemente ele reagiu. Não sei se você percebeu isso. Não. Nossa, não, eu fiquei confuso agora, desculpa. Não, ele reagiu quando o livro pediu que vocês se Ah, abrissem tá. mais. Pode crer, pode crer. Ah, não, tá, entendido assim que você tá falando, desculpa, eu dei uma abstraída, Não, de boa. mas entendi. No livro Então, mágico, quando a gente estava discutindo lá perto da árvore, né? Embaixo da árvore. sim, Ah, quando vocês tá, estavam pode. falando mais sobre o autoentendimento, a autorreflexão, né, a questão dos rancores ali, das mágoas e tal, tudo bem, pendeu um pouco para esse lado, mas era questão assim, autorreflexão, ser Ah, sincero com pode você mesmo, crer. entendeu? Ah, agora entendi. Desculpa, eu Então, dei uma não, abstraída. tranquilo. As pessoas têm que partir, né, dessas Sim, autossinceridade. E assim, é, enquanto não tiver esse olhar, né, a gente ainda vai ter essas falas de que o filme é isso, é aquilo e aquele negócio, né? É o medo de perder o seu posicionamento social, de privilegiado
Só que, cara, o seu posicionamento social de privilegiado tem sangue aí, entendeu? Tem Sim. sangue de pessoas aí, tá? Sim, o privilégio de um, aplicando a frase que uns gostam, não existe, pelo menos eu ouvia muito esse ditado do meu pai, quando eu era moleque, meu pai é todo esquisito das ideias, de preconceito e tudo mais. Não existe almoço grátis, né? O privilégio de um sempre vem às custas de outro. É... Então é essa brisa, tá ligado? Tipo, você é privilegiado é porque alguém tomou muito no cu É, e sei lá. isso de fato é mesmo. Porque não tem como, né, cara? A gente tem toda uma história de escravização e de preconceito contra a mulher, né? A questão do preconceito sobre a questão sexual, tudo mais, e religiosa também, entendeu? Então, não adianta. E assim, eu trouxe até um dizer aqui do Mário Sérgio Cortella, que eu achei interessante, que ele fala assim, que o machismo ele pressupõe que os homens são superiores às mulheres, certo? Esse é o Tá. pressuposto do machismo, né? E aí as pessoas querem falar assim, ah, mas o feminismo, mas aí ele fala, não, o feminismo é a luta por igualdade, Sim, o entendeu? machismo e o feminismo não Não são. são antagônicos, não são Não, opostos, tá? quiçá complementares. Então, o machismo é uma ideia distorcida de que o homem é superior à mulher e é um machismo que se estrutura. Então, é um machismo estrutural, né? Sim, O feminismo não, o feminismo é uma luta para reconhecimento de que a ideia de homens e mulheres, essa diferença tem que ser derrubada e tem que ser trabalhada um processo de igualdade, né? E sim. eu, e eu, e eu vou colocar aqui uma outra palavra que eu gosto bastante, que talvez não só questão de igualdade, questão de equidade, entendeu? Por que que eu gosto de Certo. trabalhar, Equidade saber? leva em consideração o diferente ponto de partida, né? Exatamente, é Pode crer. aquela imagenzinha de ilustração que o pessoal faz das caixas, não sei se você já viu. Aham. Tem várias pessoas de alturas diferentes tentando olhar o jogo através de uma cerca. Se você bota caixas iguais, as mais baixinhas ainda não vão conseguir olhar, né? Se você coloca caixas proporcionais, aí todo mundo vai ter altura suficiente para olhar o jogo em cima da cerca, né? Então, aí é que entra toda aquela fala, né? Mas aí o pessoal adora falar o seguinte. Assunto que eu acho que a gente pode falar no próximo tema, porque já está até ficando tarde, e eu vou ter que Aham. editar bem esse vídeo aqui. Sim. Nossa, real. Não que eu vá cortar, né? Mas é cortar o que a gente falou, mas eu vou distribuir em mais de um vídeo. Pode crer. Não, e fica à vontade também para editar do jeito que você quiser. Não, mas eu gosto do conteúdo aqui, é muito interessante. Então, o que acontece? Aquela fala, né, de que quando você começa a trabalhar com equidade, o pessoal acha que assim, não, os vagabundos não vão trabalhar, eu vou trabalhar para sustentar os vagabundos. É o que o Não, pessoal pensa, né? Aí é, eles vêm falar de comunismo. Cara, as pessoas não sabem nem o que que é o comunismo, não sabem nem de fato o que é o capitalismo e vêm falar de comunismo, sim. né? Aí vem levantar a bandeira de, porque vamos virar tal país, Nossa, sim. aí eu sempre falo assim, aponta um país que é comunista. Pô, pois é, não dá. Aí o pessoal, Cuba. Eu falo, não, Cuba não é comunista, Cuba é ditadura. Ou foi, né? Eu não sei como é que é hoje. Rússia não era comunista, Rússia era ditatorial. Isso não é comunista, isso é ditadura, tá? Porque quando a gente começa a estudar lá Marx, Kant, você começa a ver o princípio de desestruturar o Estado e o ser humano viver por si. Uhum. Aí você vem me falar de países que têm imposição ditatorial, isso não é comunismo, né? Então as falas já estão. Então, assim, volta naquilo. A pessoa não estuda, repete que nem um papagaio, blá blá Sim. blá blá blá. Por quê? Internaliza aqueles conhecimentos mastigadinhos, mas mastigadinhos todos tortos, né? Porque ela faz normalmente quem é essa pessoa que está fazendo o papel de quê?
tá, em qual posição que ela tá? Na posição de privilégio. Uhum. Aí ela toma aquela fala para si para tentar se manter na posição de privilégio, né? Mas eu acho que talvez seria um ponto interessante a gente falar sobre essa questão aí, né? Sim. Ou, e assim, desculpa a coisa, mas eu acho que para essa discussão, para discutir mais aprofundado de perspectiva de ponto de privilégio, de estar e coisa, eu acho que seria legal trazer o querido que joga com a gente, tá? Não sei se Tá, ele vai estar aberto, mas eu acho que seria legal discutir com ele. não, eu acho interessante também. Por que que acontece? Agora eu vamos meio que dar uma pausa nos temas e eu vou falar um pouco sobre o trabalho, né? É, então eu tenho esse trabalho, né, com a espiritualidade, eu fui desenvolvendo ele, não é de longa data, não. Apesar de desde de adolescente eu leio muito sobre magia, magia que eu falo no campo aqui mesmo, tá? No Aham, mundo real mesmo, não só voltado para o RPG, né? Ler uns autores e outros e tal. Claro que eu usava muito disso, dessa filosofia, para embasar os jogos de RPG, que eu achava interessante. Mas por muito tempo eu fiquei meio que parado, tal, né? Eu tinha meus pensamentos, tinha minhas concepções, né? Eu ficava nas minhas reflexões, mas muito para mim, muito para mim, muito para mim. Depois de um tempo, eu acho que vou deixar para o próximo vídeo para eu falar sobre uma situação que aconteceu. Foi um pouco antes da gente jogar RPG, começar a jogar, que a gente se conhecer. Aconteceu uma aham. coisa assim. Ah, não, desculpa, né? Teve bem antes, foi bem antes. Aí meio que me empurrou assim, ó, vai que tá na hora de você estudar mais. E aí eu fui e comecei a esse trabalho mais com a questão espiritual. E aí eu falei assim, cara, eu tô deixando tudo isso muito pra mim, não faz sentido, né? E a mensagem assim que eu sentia era, não, você tem que distribuir isso também, né? Eu falo, pô, mas tem um monte de gente fazendo isso. Um monte, um monte. Mas é aí que a gente cai no erro, entendeu? Pessoa você pensar assim, tem um monte de gente que luta em favor das mulheres, então por isso eu não vou lutar? Exato. E aí eu quase caí nesse erro, tomei um puxãozinho de orelha espiritual e falei, vou seguir o meu caminho na cara e na coragem. Só que assim, cara, é muito difícil expor isso, porque eu tenho muito medo de parecer uma catequização, uma doutrinação, que eu tô pregando algo, entendeu? Não, tá, faz sentido. Mas é assim, eu concordo, é que aí, pelo menos os campos de conhecimento que eu tô mais familiarizado são um pouco diferentes. Como eu disse, eu não sou tão espiritualizado. Não, mas tranquilo. Mas eu concordo que, tipo, todo conhecimento deve ser compartilhado e tem que haver esses campos de debate e reflexão, sim. Porque, querendo ou não, é através do debate que a gente constrói as coisas, fora Exato, ou dentro do meio científico mesmo. Porque se você for analisar o jeito que está estruturado a questão de descoberta acadêmica, é quase um diálogo, só que entre paper, né? Um cara publica um artigo agora, daqui a pouco o outro publica sobre o mesmo assunto, e é sempre assim nessa questão de discussão. Então, eu acho que, tipo, pô, eu entendo a sua preocupação de não querer soar com um catequismo, né, uma evangelização, porque realmente acaba sendo inconveniente se soa assim, mas eu acho que vale a tentativa, acho que é interessante manter, tipo, você tá com uma abordagem maneira, tá ligado? Eu então, adorei bater o papo aqui contigo. aí, aí eu peguei e falei para minha esposa, né? Eu até cheguei a comentar com você antes, falei, poxa, eu queria muito debater com alguém, porque se eu fico só falando, cara, se você der uma olhada num dos vídeos que eu tenho, eu É, falo muito confesso com você lento. que eu nem cheguei a abrir, Oi? eu me enrolei, não, eu confesso que eu nem cheguei a olhar, tipo, a Não, ouvir as coisas, eu tranquilo. abri, dei uma olhada, mas não dei play, me enrolei. Vai no seu tempo aí, mas se você puder dar uma escutada em um dos temas, nos primeiros temas, que aí eu abordo umas questões mais filosóficas também, e Aham. quem sabe até gera sei lá, desperta em você uma provocação que te reflete, não que não é para você concordar comigo, mas é para você ter uma provocação que desperta uma reflexão, entendeu? E, e assim, aí
aí minha esposa falou, eu não, ela não quis, assim, gravar comigo, ela tem vergonha e tal. Aí eu, depois de um tempo da gente se conhecendo, eu falei, putz, eu acho que o Paulista é um cara aberto, cara. Eu acho que se É. eu chamar ele, aí ela ficou bem assim, falou, putz. Eu vou mandar, cara, eu vou mandar, né? Porque às vezes o que eu tenho medo é isso mesmo, de eu mandar, né? Falar, meu trabalho é esse e tal, a pessoa lê e fala assim, esse cara tá falando de Deus, de espiritualidade, eu não quero não. Ah, não, pô. Tipo, não é algo meu, né? Eu não sou espiritual, pá, mas eu sou bem aberto, coisa. Não comentei no começo, mas, tipo, no período de cisão, eu tentei eu conheci outras religiões, eu fui num coisa. Eu não sei, agora eu não lembro a terminologia porque faz muito tempo. Eu não vou querer arriscar falar e ofender ninguém, não. Mas eu visitei outras religiões, tá ligado? Eu conheci, pensei em outras crenças, até cheguei a pegar material para ler, mas realmente não era a minha época. Uhum, Mas é isso, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando e crescendo as ideias. E mesmo que seja para continuar discordando, às vezes só de encarar o assunto de novo dá aquela tipo, uou, nossa, percebi um bagulho que na época não fazia sentido, ou então entendi porque aquilo era assim para mim. É legal sim, sempre tá refletindo. E eu putz, que achei da muito hora. maneiro a iniciativa e você ter me chamado, gostei do papo. Pô, legal, Eu cara. gosto de debater. Tá certo que às vezes eu acabo não agregando em nada, tô só Ô, louco, agrega sim, com certeza. concordando, mas, pô. Ah, não, tem assuntos e assuntos, né? Mas me diverti, me diverti. Não, sim, sim, eu tô curioso para dar um próximo passo, que é chamar meus colegas. Ah, não, vai ser legal. A gente prepara ele. Porque ele eu tenho certeza que a partir do momento que eu passar o link, ele tem mais tempo, dá pra perceber que às vezes ele vê rápido as coisas e tal. E ele é mais curioso Ele, também. ele é mais curioso, ele vai dar uma detonada lá, e aí eu não sei, cara. Não, eu não sei se. Eu acho que eu vou acabar passando o link primeiro. É mais fácil, porque eu preciso que ele se embase um pouco em entender, entendeu? Pode crer. Eu vou postar esse vídeo primeiro e tal. Aham. Manda esse primeiro pra ele. E, e a gente vai debatendo sobre isso, né? E, e aí, assim, já, já deixa aqui marcado qual que é o tema, né? Que você achou que é interessante bater. A questão dos privilégios mesmo, né? Manter. Ponto de privilégio, perspectiva, né? O ponto de vista de privilegiado versus de quem não está no privilégio e tudo mais. É porque eu acho que ele vai ter opiniões sobre, ou pelo menos, eu não sei se ele vai ter opiniões, mas talvez a hora que a gente apresentar o tema e apresentar um pouco a perspectiva, eu acho que ele vai ter reações, pelo menos. A gente já comentou por cima que a gente ia convidar ele para esse projeto, né? Aham. E, e assim, é interessante. Eu tinha até uma outra fala que eu marquei aqui, um sexto, mas eu vou deixar para o próximo para falar sobre isso, que é Sim, justamente a questão do privilégio. E provavelmente a gente volta até no assunto da Barbie, que sim. é um tema muito válido, né, para Não a precisa questão ficar de muito privilégio. travado, não. É, e, cara, obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite, pô. De verdade, fiquei contentíssimo com o papo e lisonjeado. Oh, valeu, eu acho que enquanto der, a gente vai fazendo isso aí. Perfeito. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de todos por mais esse vídeo, mais esse momento de reflexão e espero que continuem com a gente aqui para os próximos debates. Espero que tenha agregado na vida de vocês, que é isso que importa. Lembrando de sempre refletirem a respeito e lembrando que todo o conteúdo aqui é a quem quiser. Gratidão, até a próxima.